Olá, pessoal do quarto ano. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje a redação de vocês vai ser na folha ou no caderno. Vocês vão pegar, tá? Pelo WhatsApp, eu posso mandar. E depois vocês vão tirar do WhatsApp, vocês vão copiar no caderno de vocês, tá certo? Então, qual é o tema da redação? Histórias ao contrário, tá certo? Vocês vão escolher, tá? Um dos temas abaixo, eu não coloquei os temas abaixo na folha, tá bom? E escreva uma história bem divertida ao contrário. Quais são os temas da redação que eu tenho que fazer ao contrário? Primeiro tema. João e Maria são malvados e prendem a bruxa boazinha numa casa. Primeiro tema. Aí você vai fazer o contrário. João e Maria são malvados, são bons e prendem a bruxa boazinha, mal, né? Numa casa, um casebre, tá bom? Você vai trocando as palavras, tá? Quer dizer, o que é o contrário? Qual é o contrário de boazinha? De mal, malzinha, né? De malvados, né? Aí você vai ver qual é o contrário de malvados, tá certo? Segundo tema. Os 3 porquinhos são maus. Você pode botar, os 3 porquinhos são bons. Prende o lobo bonzinho, prende o lobo malzinho. E se derrubam e se levantam a casa do lobo, tá bom? Você vai pegar as palavras e vão colocar ao contrário, tá bom? A terceira, Chapeuzinho Vermelho quer assar o lobo, né? Chapeuzinho Vermelho quer assar o lobo bonzinho, malzinho, para o jantar. Aí você pode colocar ao contrário do jantar, o almoço, né? Aí você vai botar tudo ao contrário, tá? Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho azul, certo? Você pode criar, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Branca de Neve, quarto tema. Branca de Neve mora feliz, né, num castelo. Branca de Neve mora triste numa casa com sua madrasta, ao contrário, padrasto. Você pode colocar na maneira que você quiser, sendo ao contrário, tá bom? Então, preste atenção. A redação é considerado a alma de qualquer redação, tá certo? É uma das partes principais de você pensar e escrever. Você pensa e você vai escrever tópico por tópico, palavra por palavra, em um papel fora parte, e você pode juntar para formar, né, e formando cada vez mais uma frase para completar o parágrafo, certo? Como eu falei nas outras redações passadas, que você o que é uma ideia que você tiver na cabeça, você vai escrever em um papel fora a parte, tá? Vai escrever o que é certo, né? Tudo bem direitinho, aquilo. E você vai depois juntar o que é o contrário, se deu certo a história, se combinou com o conteúdo, aí você vai juntar e vai formar a história divertida, que seja bem animada e que seja ao contrário, tá bom? Então, primeiro, como vocês têm que fazer? Vocês têm que trabalhar com o parágrafo. O parágrafo é um dos mais importantes componentes do texto, tá bom? É um dos mais importantes do texto. Todo parágrafo, como vocês sabem, começa com letra maiúscula, certo? Ele sempre deverá ser desenvolvido a partir de uma ideia, né? Um núcleo, a parte principal responsável por nortear as ideias secundárias. O que é ideias secundárias? Várias ideias, tá? Você vai desenvolver várias ideias, tá bom? Então, preste atenção. Eu vou dar dicas de paragrafação, tá? Dicas de paragrafação. O que é paragrafação? Parágrafo, tá bom? Primeiro ativo. Cada parágrafo, tá certo? Deve apresentar apenas uma ideia, um núcleo, tá bom? Se eu tive uma ideia, qual é a parte principal? É a casa, tá? Aquela parte que foi principal, foi a casa que foi derrubada, certo? É o núcleo, tá certo? 2. O tópico frasal, que é frasal, frase, deve ser composto
ou no máximo 3 orações. Mas, professora, como essas orações? As orações, tá? É um término de ideias. Terminou a oração, quando termina a oração, uma ideia, você vai formando, como sempre, 2 frases, tá? E nessas ideias, com 2 frases, você vai separar com vírgula, tá? E já frase, você termina com ponto, tá bom? Aí você vai fazer uma frase e vai continuar a frase na oração. 1, 2 ou 3 orações, você vai escrever numa frase só, tá? Então, cada oração você separa com a vírgula, certo? Deu para entender, né? Separa com uma vírgula, tá? E não com a pontuação. A pontuação só é a frase, tá bom? Então, você vai fazer uma frase, deve ser composto por no máximo 3 orações, tá certo? Num parágrafo só, você coloca as 3 frases separadas por vírgula, tá bom? Um parágrafo deve ser constituído, certo? Por uma ideia, núcleo, ideia secundária, enfim, conclusão, tá bom? Então, tem que ter uma ideia tirada daquele que você fez do núcleo, né? Você vai fazer uma ideia secundária, você vai ter 2 opiniões, tá? E nessa ideia de 2 opiniões, você vai tirar a conclusão, ok? Então, façam esses temas que eu dei, né? Sendo uma história bem divertida, sendo ao contrário, tá? Se caso vocês não entenderem, pode falar comigo no WhatsApp, né? Alguma dúvida, mas não tem dúvida. Eu creio que a história é ao contrário, vocês sabem. Divertida e ao contrário. Vocês vão dizer que malvados, bons, bruxa, boazinha, malzinha, numa casa, no casebre. Vocês vão botar tudo ao contrário. Só que vocês vão continuar a história, tá bom? Continuar a história sem sair do conteúdo, tá bom? Então, considere que a redação é a nossa alma principal, é o nossa força principal, tá? Com garra e coragem para você ler e escrever com atenção a atividade, né? Que eu falei, com calma, tendo parágrafo, vírgula, orações e frases, tá bom? Como eu expliquei o que eram orações e frases. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.